Capricórnio, sinais de que sua prosperidade pode estar se aproximando. Capricórnio, se você chegou até aqui, não foi por acaso. Algo dentro de você reconhece que existe um movimento silencioso acontecendo, uma mudança que ainda não tem nome, mas que já começou a pulsar debaixo da superfície da sua vida. E talvez, só talvez, você esteja mais perto do que imagina de colher aquilo que plantou com tanta dedicação. Existe um momento na natureza que poucos observam, e justamente esse momento que define tudo o que vem depois. Quando a semente está enterrada no solo escuro e úmido, ninguém a vê, ninguém sabe que ali, naquela quietude aparente, algo extraordinário está acontecendo. As raízes estão se expandindo, buscando água, buscando nutrientes, se preparando para o instante exato em que a forca acumulada será suficiente para romper a terra e alcançar a luz. E esse processo não acontece da noite para o dia, leva semanas, meses, às vezes anos inteiros de preparação invisível. E exatamente assim que funciona o ciclo de prosperidade de um capricorniano. Você não é daqueles que buscam atalhos. Você nunca foi. Você sempre soube que as coisas verdadeiramente valiosas exigem tempo, paciência e uma determinação que muitos simplesmente não possuem. E agora, neste exato momento da sua jornada, os sinais estão começando a aparecer, como brotos tímidos que rompem a terra depois de um longo inverno. A prosperidade que você tanto cultivou em silêncio está finalmente encontrando seu caminho até a superfície. O universo tem uma maneira peculiar de recompensar aqueles que não desistem, e você, Capricórnio, é a prova viva de que a persistência não é apenas uma virtude, e uma forca da natureza, tão poderosa quanto o rio que, gota a gota, esculpe a rocha mais dura, tão inevitável quanto a primavera que sempre retorna, não importa quão rigoroso tenha sido o inverno. Então preste atenção, porque o que vou compartilhar agora são os sinais que o próprio universo está enviando para você, sinais de que sua prosperidade pode estar muito mais próxima do que você imagina. Sinal 1. Você começa a sentir uma inquietação diferente, não em ansiedade, não em medo, e algo mais profundo. Há um tipo de inquietação que só quem viveu décadas suficientes consegue reconhecer, não é aquela agitação nervosa da juventude, que confunde pressa com propósito, não é o desespero de quem não sabe para onde ir. E algo completamente diferente, e uma espécie de chamado interior, um sussurro persistente que diz que algo está prestes a mudar, que o chão debaixo dos seus pés está se preparando para algo novo. Capricórnio, você conhece bem essa sensação, mesmo que nunca tenha encontrado palavras exatas para descrevê-la. E como se o seu corpo inteiro soubesse de algo que a sua mente ainda não processou, como se cada célula sua estivesse vibrando numa frequência diferente, mais elevada, mais alinhada com aquilo que você verdadeiramente merece. Na natureza, os animais sentem a mudança das estações antes que qualquer calendário possa anunciá-la. Os pássaros começam a migrar antes que o frio chegue. As árvores começam a soltar suas folhas antes que o outono se instale por completo. Existe uma inteligência primitiva, ancestral, que vai muito além da lógica e da razão, e essa mesma inteligência está ativa dentro de você agora. Essa inquietação que você sente não é um problema a ser resolvido, e um sinal a ser orado. E o universo dizendo, através da linguagem mais antiga que existe, que o terreno da sua vida está fértil, que as condições estão se alinhando, que a colheita está próxima. Muitas pessoas cometem o erro de ignorar essa sensação, confundem esse chamado com insatisfação, acham que há algo errado com elas porque não conseguem se acomodar na rotina de sempre. Mas você sabe melhor, você sempre soube. Capricórnio não é um signo que se contenta com migalhas, você nasceu para construir catedrais. E essa inquietação é simplesmente o arquiteto dentro de você acordando, dizendo que chegou a hora de desenhar a próxima planta. E não importa quantas vezes você já recomeou, não importa quantas vezes a vida testou sua resistência, cada recomeal foi um tijolo a mais na fundação daquilo que está prestes a se erguer. Pense numa montanha, do lado de fora, ela parece imóvel, eterna, inalterável, mas por dentro, forças tectônicas trabalham sem cessar, moldando, transformando, criando pressão até que algo novo surja na superfície. Você e essa montanha, Capricórnio, por fora, o mundo vê a sua calma, sua compostura, sua aparente tranquilidade, mas por dentro, você sabe que há um vulcão de possibilidades prestes a entrar em erupção. E essa erupção não será destrutiva, será criativa, será transformadora, será o nascimento de uma nova fase da sua vida que vai fazer todo o esforço anterior valer a pena. Então, quando essa inquietação vier, não a afaste, não tente silenciá-la com distração, sente-se com ela, respire fundo, e reconheça que ela é o primeiro sinal de que a prosperidade está batendo na sua porta, silenciosamente, pacientemente, do mesmo jeito que você sempre fez as coisas, com propósito e com profundidade. Sinal 2. Pessoas e situações do passado começam a reaparecer de formas inesperadas, e trazem consigo mensagens importantes.
Capricórnio, preste muita atenção a este sinal porque ele é um dos mais poderosos e ao mesmo tempo um dos mais sutis. Quando a prosperidade começa a se alinhar na vida de alguém, o universo tem uma maneira muito particular de reorganizar as peças do tabuleiro, e uma dessas maneiras é trazer de volta pessoas, memórias e situações que pareciam completamente encerradas. Talvez você tenha notado nos últimos tempos que alguém que não via há anos apareceu do nada, uma mensagem inesperada, um encontro casual na rua, um nome que surgiu numa conversa quando você menos esperava. Ou talvez não sejam pessoas específicas, talvez sejam lembranças, imagens do passado que voltam com uma clareza surpreendente, momentos que você viveu há 10, 20, 30 anos atrás e que de repente parecem tão vividos como se tivessem acontecido ontem. Isso não é nostalgia comum, isso é o universo fazendo uma auditoria, revisando os capítulos anteriores da sua história para garantir que você está pronto para o próximo. E como uma árvore que, antes de dar seus melhores frutos, precisa que suas raízes revisitem cada camada de solo, cada nutriente absorvido ao longo dos anos precisa ser reconhecido e integrado para que o fruto que está por vir tenha toda a forca e toda a doura que merece. Você, Capricórnio, carrega dentro de si uma sabedoria acumulada que rara, cada experiência que você viveu, cada dificuldade que superou, cada noite mal dormida pensando em soluções, cada sacrifício silencioso que fez sem que ninguém percebesse, tudo isso está sendo contabilizado agora, tudo isso está se transformando em crédito cósmico, e esse crédito está prestes a ser resgatado. As pessoas que reaparecem trazem espelhos, elas mostram o quanto você mudou, o quanto você cresceu, o quanto você se tornou alguém mais forte, mais sábio, mais preparado do que era quando seus caminhos se cruzaram pela primeira vez. E ao perceber essa mudança, algo dentro de você se fortalece, uma confiança que não vem da arrogância, mas da experiência genuína, da certeza de que você já atravessou tempestades suficientes para saber que nenhuma chuva dura para sempre. Na natureza, o salmão percorre o mesmo rio que o viu nascer quando chega o momento mais importante da sua vida. Ele não volta por saudade, ele volta porque aquele rio é parte essencial do ciclo que precisa se completar. Da mesma forma, essas reconexões que estão acontecendo na sua vida não são coincidências, são parte de um ciclo maior que está se fechando, um ciclo que, ao se completar, abre espaço para algo inteiramente novo. Então, quando o passado bater na sua porta, não tenha medo de abrir, receba essas visitas com a maturidade de quem sabe que tudo na vida tem um ritmo, e que esse ritmo está trabalhando a seu favor. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Sinal 3. Você começa a perceber abundância onde antes só havia escassez, seus olhos estão mudando antes das circunstâncias. Este é um sinal que transforma tudo, e talvez o mais importante de todos, porque ele não depende de nada externo, ele começa dentro de você e se expande para fora como ondas num lago tranquilo. Capricórnio, você passou muito tempo da sua vida com os olhos fixos naquilo que faltava, e não te culpo por isso. A vida te ensinou desde cedo que as coisas não vêm fáceis, que cada conquista exige suor, que cada centavo ganho carrega o peso do esforço. E essa mentalidade te fez forte, incrivelmente forte, mas também te fez carregar um peso que talvez não precise mais carregar. O sinal de que a prosperidade está se aproximando é justamente quando você começa a notar as coisas de um jeito diferente, quando acorda de manhã e, em vez de pensar imediatamente nos problemas do dia, percebe o sol entrando pela janela e sente gratidão. Quando olha para a sua mesa e, em vez de ver o que falta, vê o que já está ali, quando pensa na sua trajetória e, em vez de focar nas derrotas, reconhece as vitórias silenciosas que ninguém celebrou com você. Na natureza, existe um fenômeno chamado fototropismo, e a tendência natural das plantas de crescerem em direção à luz, não importa quantos obstáculos estejam no caminho, a planta se curva, se torce, encontra fendas impossíveis e continua crescendo em direção ao sol. Você está passando por algo semelhante. Sua percepção está se curvando em direção à luz, em direção à abundância, em direção a tudo aquilo que sempre esteve ali mas que a preocupação não permitia que você enxergasse. Isso não significa que os problemas desapareceram, eles ainda estão lá, mas agora você os vê de uma perspectiva diferente, como desafios temporários em vez de sentenças permanentes, como capítulos difíceis numa história que caminha para um final muito melhor do que você ousou imaginar. Essa mudança de percepção é poderosa porque ela funciona como um irmão. Quando você começa a ver abundância, você começa a atrair abundância. Quando você reconhece as bênçãos que já possui, abre espaço para que novas bênçãos cheguem. E um ciclo virtuoso que se alimenta de si mesmo. E você,
Capricórnio, está entrando nesse ciclo agora. Pense numa floresta após um incêndio. Nos primeiros dias, tudo parece destruição. Cinza e silêncio por toda parte, mas debaixo dessa aparência de fim, a vida já está recomeçando. As primeiras sementes já estão germinando, os primeiros brotos verdes já estão furando a terra escura. E quem tem olhos para ver, percebe que aquele incêndio não foi o fim, foi a preparação para um renascimento ainda mais exuberante. Seus olhos estão se abrindo para esse renascimento. Você está começando a ver os brotos verdes na sua própria vida, e isso é um sinal inconfundível de que tempos melhores não estão apenas vindo, eles já começaram a chegar. Permita-se enxergar com esses novos olhos, permita-se celebrar cada pequena vitória, cada gesto de bondade que recebe, cada momento de paz que encontra no meio da correria, porque cada um desses momentos é uma semente de prosperidade que está criando raízes na sua vida. Sinal 4. Você sente uma necessidade crescente de simplificar, de se desfazer do que não serve mais, de criar espaço. Capricórnio, este é um dos sinais mais reveladores de que algo grande está a caminho, e ao mesmo tempo um dos menos compreendidos. Quando a prosperidade se prepara para entrar na vida de alguém, o primeiro movimento que ela faz não é de adição, e de subtração. O universo começa a criar espaço, e faz isso despertando em você uma vontade quase irresistível de simplificar, de limpar, de organizar, de se livrar de tudo aquilo que já cumpriu seu propósito. Talvez você tenha sentido vontade de reorganizar sua casa ultimamente, de abrir aqueles armários que estavam fechados há meses, de doar roupas que já não usa, de jogar fora papéis antigos que só acumulavam poeira e memórias que não servem mais. Ou talvez essa necessidade de simplificação vá além do físico. Talvez você esteja sentindo vontade de se afastar de conversas que drenam sua energia, de compromissos sociais que não acrescentam nada, de hábitos que repetem por inércia mas que há muito tempo deixaram de fazer sentido. Na natureza, a poda é essencial para o crescimento. Um jardineiro experiente sabe que, para que uma roseira dê suas melhores flores, é preciso cortar os galhos secos, os brotos fracos, as folhas doentes. E esse corte não é crueldade, e sabedoria, e entender que a energia da planta é limitada e que ela precisa ser direcionada para onde realmente importa. Você está se tornando o jardineiro da sua própria vida, Capricórnio, e essa necessidade de podar, de simplificar, de criar espaço vazio não é um sinal de que algo está errado, é um sinal de que algo está muito certo, e de que você, instintivamente, está se preparando para receber o que vem. Pense num rio que precisa fluir. Quando o leito está cheio de pedras, galhos caídos e detritos, a água se acumula, estagna, perde sua forca e sua clareza, mas quando alguém limpa esse leito, a água volta a correr livre, cristalina, poderosa, levando consigo tudo o que precisa e deixando para trás tudo o que não serve. Sua vida é esse rio, e a limpeza que você está sentindo necessidade de fazer é justamente o que vai permitir que a corrente de prosperidade flua sem obstáculos. Existe uma sabedoria profunda em saber soltar, e você, com toda a experiência que acumulou ao longo dos anos, está finalmente entendendo que segurar não é sinônimo de forca, que as mãos mais fortes são aquelas que sabem quando abrir, que os corações mais corajosos são aqueles que aceitam que certas coisas precisam ir embora para que coisas melhores possam chegar. Cada gaveta que você organiza é uma mensagem ao universo, cada objeto desnecessário que você doa é um convite para que algo novo ocupe aquele espaço, cada relação tóxica que você encerra é uma porta que se abre para conexões mais autênticas e nutritivas. Não resista a esse impulso de simplificar, abrace-o, honre-o, porque ele e o universo trabalhando através de você, preparando o terreno para uma colheita que vai superar suas expectativas mais generosas. Confie no processo, confie na sua intuição, confie nessa sabedoria ancestral que pulsa dentro de você e que sabe, com uma certeza que não precisa de provas, que o melhor ainda está por vir. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Capricórnio e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Sinal 5. Sincronicidades começam a acontecer com uma frequência que não pode ser ignorada. O universo está falando diretamente com você. Capricórnio, você sempre foi uma pessoa prática, racional, com os pés firmemente plantados no chão. E essa é uma das suas maiores forças, mas também pode ser aquilo que às vezes impede você de perceber os sinais mais sutis que o universo coloca no seu caminho. Porém, quando a prosperidade está verdadeiramente se aproximando, as sincronicidades se tornam tão frequentes e tão óbvias que até o mais cético dos capricornianos precisa parar e prestar atenção. Talvez você esteja vendo números repetidos com uma frequência estranha, o relógio marcando 11 horas e 11 ou 22 horas e 22 justamente quando você olha.
Talvez esteja ouvindo a mesma música em lugares completamente diferentes no mesmo dia, ou recebendo conselhos idênticos de pessoas que nem se conhecem. Talvez tenha pensado em alguém e essa pessoa ligou minutos depois. Ou tenha sonhado com uma situação que se materializou de forma surpreendente nos dias seguintes. Essas não são coincidências, são coordenadas, são o universo usando a única linguagem que transcende a lógica para dizer a você que está no caminho certo. Na natureza, tudo está conectado por redes invisíveis de comunicação. As árvores numa floresta compartilham nutrientes através de uma rede subterrânea de fungos tão complexa que os cientistas a chamam de internet da floresta. Uma árvore que está em dificuldade recebe ajuda de suas vizinhas através dessa rede, sem palavras, sem contratos, sem negociação, apenas através de uma inteligência silenciosa que sabe exatamente o que cada ser precisa e quando precisa. Você está conectado a essa mesma rede, Capricórnio, uma rede cósmica que vai muito além do que os olhos podem ver ou a mente pode compreender, e a sincronicidade são os sinais dessa rede dizendo que algo está sendo preparado especialmente para você. Pense na migração dos pássaros, milhares de aves que nunca se comunicaram verbalmente conseguem voar em formação perfeita, mudando de direção simultaneamente, como se fossem um único organismo. Não há um líder dando ordens, não há um plano escrito. Existe apenas uma sintonia tão profunda que o movimento individual se alinha naturalmente com o movimento coletivo. As sincronicidades na sua vida são prova de que você está entrando nessa sintonia com o universo, de que seus movimentos estão começando a se alinhar com um plano maior, um plano que inclui abundância, realização e uma prosperidade que vai muito além do material. Quando a próxima sincronicidade acontecer, não a descarte como mera coincidência. Pare, respire, reconheça e agradeça, porque cada sincronicidade é uma confirmação de que você está exatamente onde deveria estar, fazendo exatamente o que deveria fazer, caminhando na direção exata que precisa caminhar. E quanto mais você reconhece essas sincronicidades, mais elas aparecem, e um diálogo que se fortalece com a atenção, como uma fogueira que cresce quanto mais lenha você coloca. Você, Capricórnio, está aprendendo a ouvir uma linguagem que poucos dominam, a linguagem do universo, e essa habilidade vai se tornar uma das suas maiores aliadas nesta nova fase de prosperidade que está se desenhando na sua vida. Confie nesses sinais, eles são tão reais quanto a terra que você pisa, tão confiáveis quanto as estações que se sucedem sem falha, tão verdadeiros quanto a certeza que você carrega no peito de que nasceu para algo grandioso. Sinal 6. Uma paz inexplicável começa a se instalar, mesmo quando as circunstâncias externas ainda não mudaram completamente. Este é o sinal mais profundo de todos, Capricórnio. E aquele que confirma que a transformação não está apenas a caminho, ela já começou dentro de você. Existe uma paz que não depende de circunstâncias, que não precisa que tudo esteja resolvido para se manifestar, que não espera a conta bancária estar cheia ou os problemas terem desaparecido. E uma paz que nasce da certeza interior, da confiança acumulada ao longo de décadas de experiência, da sabedoria que só vem com o tempo e que nenhum livro pode ensinar. Talvez você tenha percebido que ultimamente consegue dormir um pouco melhor, que a ansiedade que antes era sua companheira constante começou a afrouxar seu aperto, que mesmo diante de situações que antes te tirariam completamente do eixo, você consegue manter uma calma que surpreende até você mesmo. Essa paz não significa que você desistiu, não significa que você se conformou, significa que você chegou a um nível de compreensão onde sabe, com cada fibra do seu ser, que tudo vai se resolver, não porque alguém prometeu, não porque você leu no horóscopo, mas porque você já viu isso acontecer tantas vezes na sua vida que a dúvida perdeu seu poder sobre você. Na natureza, existe um momento logo antes do amanhecer que é conhecido como a hora azul, e aquele instante mágico em que a noite já se foi mas o sol ainda não apareceu no horizonte. O céu se tinge de um azul profundo e silencioso, os pássaros ainda não começaram a cantar, o mundo inteiro parece prender a respiração em reverência ao que está prestes a acontecer. E nessa quietude, nesse silêncio sagrado, que mora a promessa mais poderosa da natureza, a promessa de que o sol vai nascer, não importa quão longa ou escura tenha sido a noite. Você está vivendo a sua hora azul, Capricórnio, a noite mais longa da sua jornada já passou, o sol ainda não apareceu por completo no horizonte da sua vida, mas a luz já começa a se insinuar, já começa a pintar o céu com tons de esperança e possibilidade. E essa paz que você sente é a prova de que, no mais profundo do seu ser, você sabe disso. Pense nas águas profundas do oceano, na superfície. As ondas podem ser violentas, caóticas, imprevisíveis, mas bastam alguns metros de profundidade para que a calma se instale, uma calma absoluta, inabalável, eterna. As tempestades passam, os ventos mudam, as mares sobem e descem, mas lá no fundo, onde está a essência verdadeira do oceano, a paz permanece intocada. Você encontrou esse lugar dentro de si,
Capricórnio, esse oceano profundo de calma que nenhuma tempestade externa pode perturbar. E dessa profundidade que nasce a verdadeira prosperidade, não aquela que depende de números e conquistas materiais, embora essas também estejam vindo, mas aquela que transforma cada dia numa dádiva. Cada respiração num milagre, cada momento de conexão com outro ser humano num tesouro inestimável. Essa paz e o seu porto seguro, o lugar de onde você parte e para onde você retorna, e nenhuma onda, por maior que seja, pode tirar isso de você, porque essa paz não está fora, ela e você, sempre foi, e agora, finalmente, você está permitindo que ela se manifeste em toda a sua plenitude. Os próximos meses guardam surpresas que você ainda não consegue imaginar, portas que você nem sabia que existiam estão prestes a se abrir, oportunidades que pareciam impossíveis vão se materializar de formas que vão te deixar sem palavras. E você estará pronto, porque tudo o que viveu até aqui te preparou para exatamente este momento. Cada lágrima foi uma lição, cada queda foi um impulso, cada noite escura foi apenas o prefácio de um amanhecer mais bonito. Capricórnio, você chegou até o final deste vídeo e isso, por si só, já diz muito sobre quem você é. Você não é alguém que desiste facilmente, você não é alguém que se contenta com respostas superficiais, você busca profundidade, verdade, substância. E exatamente por isso que a prosperidade escolheu você, não por sorte, não por acaso, mas porque você demonstrou, dia após dia, ano após ano, que é digno dela. A natureza não tem pressa, o carvalho não cresce em um dia, o diamante não se forma em uma semana, o rio não esculpe o vale em um mês. Mas quando o resultado finalmente se revela, ele é tão magnífico que faz todo o tempo de espera parecer insignificante. Você e o carvalho, você e o diamante, você e o rio, e o resultado do seu esforço está prestes a se revelar em toda a sua grandiosidade. Permita-se acreditar, permita-se receber, permita-se celebrar cada sinal que reconheceu neste vídeo como uma confirmação de que você está no caminho certo, porque você está, e nada nem ninguém pode tirar isso de você. A energia da prosperidade já está em movimento na sua vida, Capricórnio. Ela já está trabalhando a seu favor nos bastidores, reorganizando peças, abrindo caminhos, preparando surpresas que vão aquecer seu coração e restaurar sua fé na beleza da existência. Confie, respire fundo, e saiba que o melhor capítulo da sua história está começando a ser escrito agora, com a tinta da perseverança, no papel da esperança, pela mão do destino que sempre soube que você era especial. Você tem duas opções depois deste vídeo. Fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.